Eu anotei aqui, fui ler um livro maravilhoso, e a gente, quando está lendo o livro, o Espírito Santo, ele faz o seguinte, ele ministra o livro, ele já dá mais ou menos umas 20 mensagens, o que você está lendo? Quando você é um pregador, quando você tem o dom de pregar, qualquer coisa que você veja vai virando mensagem. Então, o que eu estou pregando aqui não estava no livro, mas quando eu estava no livro eu recebi. Um livro muito bom, um livro maravilhoso, e Deus falou muito comigo acerca disso. E eu quero falar para vocês, assim por cima, 5 homens que deram desculpas para Deus, e eu vou falar sobre o sexto. O sexto é poderoso, porque nós sempre nos excusamos das nossas culpas, porque quem não vai, quem não obedece, quem não faz aquilo que tem ter sido feito, realmente se sente culpado por não fazê-lo. O que é uma desculpa? É dizer, eu não posso por causa do fulano, eu não posso cuidar bem da minha esposa e ser um bom marido porque o meu pai era desse jeito, eu não posso porque minha esposa não me respeita. A gente sempre acha uma desculpa para a gente ficar livre de acusação, e quando a gente arruma uma desculpa, a gente está arrumando, de fato, é um grande problema para nós. No nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento de trabalho, na nossa maneira de agir, o nosso trabalho, com a nossa vida. Se nós dermos desculpas, nós nunca vamos atingir o nosso potencial máximo, aquilo que realmente nós nascemos para ser. As desculpas nos afastam do nosso propósito, e as desculpas, vocês vão ver pelos homens que eu escolhi na Bíblia, o que trazem para a vida da pessoa. Então, precisamos, em nome do Senhor Jesus, entender na vida destes, e de repente esclarecer o que acontece na nossa própria vida. Adão, Gênesis capítulo 3, verso 12. Gênesis 3, 12. Eu não vou citar todos os versículos que estão aqui. O que Adão diz para Deus? Quando Deus chega no paraíso, e Adão está lá coberto de roupa de animal e escondido na moita, Deus pergunta, o que você fez? Aonde você está? Por que fez isso? E Adão vai e diz o quê? A mulher que tu me destes. Olha só, ele não podia ter dito, Senhor, eu pequei, Senhor, eu sabia que não podia fazer, mas eu fiz, por medo eu fiz, e comi o fruto e não protegi a mulher. Mas você veja que a desculpa que ele dá aí é uma desculpa muito perigosa, porque ele disse, a mulher que tu me deste. Quem que era culpado? Quem deu a mulher para ele. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não tinha comido da árvore. Que bacana isso, né? E você sabe que até os dias de hoje os homens vivem essa síndrome, e em muitas partes do mundo a mulher é somente um objeto, não é tratada com respeito que os homens têm, porque é a síndrome de Adão. A mulher que tu me deste. Como consequência, o que aconteceu? Ele foi expulso da presença de Deus, da árvore da vida, por consequência, porque ele não poderia comer dessa árvore da vida em pecado. Imagine o que ia acontecer com a humanidade. Ele conheceu a morte, ele conheceu o suor para trabalhar, e a mulher veio a conhecer o quê? As dores de parto para gerar filhos. Então olha a desculpa que ele deu. Se ele tivesse, qual seria a atitude de Deus, sendo quem ele é, com o poder que ele tem, se Adão chegasse para Deus e batesse no peito e disse, minha responsabilidade, tenha misericórdia da minha mulher, eu que deveria cuidar dela. Mas ele não fez isso, ele jogou ela no fogo. Será que muitas vezes nós não fazemos o mesmo? Agora olha o que esse camarada perdeu. Perdeu o reino, perdeu a paz, perdeu a comunhão com Deus e perdeu a sua prosperidade. Começou a ter que conquistá-la com o suor do seu próprio rosto. Precisamos prestar muita atenção na maneira com que nós lidamos, não somente com as coisas de Deus. Como eu estou te dizendo, isso é uma palavra para você aplicar em todas as áreas da tua vida.
Muitas vezes nós damos tanta desculpa para não estudar, tanta desculpa para não orar, tanta desculpa para não fazer aquele curso de aperfeiçoamento que pode me levar a outro nível. Nós arrumamos desculpas e as desculpas nos fazem perder. Nós perdemos as oportunidades que Deus tem para nós. Nós perdemos o crescimento que nós temos direito de receber. Nós perdemos um relacionamento conjugal abençoadíssimo, porque nós damos desculpas. As desculpas nunca nos protegem. Nós é que somos enganados por Satanás, achando que uma desculpa, Deus ia entender que foi culpa dele mesmo ter dado a mulher, e isso faz com que a gente ande para trás. Saul foi em 1 Samuel 15, não precisa colocar, porque tem 2 textos, eu não vou ler os textos, só vou contar a história. A primeira coisa que Deus falou, depois que ele ungiu a Saul rei, diga: Deus pede para quem Ele escolhe e para quem Ele unge. Repete comigo: Deus pede para quem Ele escolhe e para quem Ele unge. Deus não vai pedir lá fora para os filhos de Satanás. Ele pede para mim, pede para você, porque você é um escolhido e é ungido. Se Ele te pediu alguma coisa, por exemplo, um homem não vai cobrar a mulher do outro. Ele só cobra a mulher que ele escolheu para ser sua. O homem só vai cobrar, a esposa só vai cobrar o homem que ela escolheu para ser seu. Ela não vai sair cobrando o marido da outra que não está chegando no horário em casa. Sim ou não? Então repete de novo: Deus pede para quem Ele escolheu e para quem Ele chamou. Assim é o marido e assim é o patrão. Aquele a que Ele contratou é que Ele vai cobrar. A esposa com quem você casou vai te cobrar. O homem com quem você casou vai te cobrar. E o pai que te sustenta dentro da sua casa é o que te cobra. A mãe é que te ordena as ordens, porque aquele que você escolhe, ou aquele que você se responsabiliza, ou que você contrata, é que você cobra. Então Deus chega ao ungido, que Ele ungiu o rei, e disse: destrói completamente os amalequitas. Totalmente, acaba com esse povo, que esse povo vai trazer problema, que esse povo não tem cura para esse povo, porque se Deus mandou aniquilar, é porque Deus conhecia as gerações futuras, e Deus sabia. E Saul, na sua justiça própria, não matou todos, separou alguns, e alguns animais ele separou para sacrificar a Deus. O maior sacrifício que nós temos que dar a Deus não é os bois que Ele mandou a gente matar, para a gente matar na presença dEle. É obediência. Ele não matou. E qual a desculpa que Ele deu? Nós queríamos sacrificá-los como oferta ao Senhor. Desculpa. Por que a gente sempre procura muitas desculpas que nos joga responsabilidade, e a gente confunde e manipula as palavras para que a gente possa achar inocência na gente? E ele colocou de novo em Deus: não, eu queria trazer uma oferta, mas Deus não pediu para que separasse os animais para oferta para Ele. Deus falou: mata tudo, não fica com animal, não fica com nada desse povo. Eu não quero no meu povo nada desse povo, e muito menos uma oferta de sacrifício do que não custou nada para quem está sacrificando. A oferta de sacrifício, ela tem valor quando é você que conquistou aquilo. Essa moça chorou pela oferta de sacrifício que fez, porque foi uma conquista no meio da luta que ela teve. Agora, se ela pegasse uma moto qualquer, de qualquer pessoa, e viesse entregar, não ia doer como tem doído nela, a oferta que ela fez, e não teria subido aos céus. Então ele pegou os bois dos amalequitas e queria sacrificá-los ao Senhor. Senhor, eu só fiz isso porque eu queria te dar o melhor. Nada. O melhor que você pode dar a Deus é a obediência. 1 Samuel 15, 24. O que acontece? O profeta Samuel diz para o dito cujo: eu vou te encontrar em tal lugar, e eu vou oferecer pode apagar isso aqui, que eu não vou quero ler o texto, eu não tenho que ler mais versículos e não tenho tempo. É só uma introdução. Então ele disse assim: eu vou, Saul, pegue o povo, leve nesse determinado lugar aqui,
e me aguarde, que eu vou chegar para oferecer sacrifícios a Deus, pelo seu reinado, pela nação. E o que acontece? O profeta não chegou, de propósito atrasou. Sabe que muitas vezes acontece com a gente, quando as coisas de Deus não chegam na nossa vida, atrasam aos nossos olhos, nós começamos a meter-lhe a mão? O que o rei Saul fez? O rei Saul fez o quê? Montou o sacrifício, que não era ele como rei que tinha direito de oferecer sacrifício quem oferecia era sacerdote, e ele viu que o povo estava indo embora, que o povo estava dispersando. Para o povo não dispersar, ele disse: vem cá, Samuel deve ter tido alguma coisa no caminho, eu mesmo vou fazer o meu sacrifício para Deus. E qual a desculpa que ele deu? Olha, eu pequei porque eu temi o povo e obedeci a sua voz. É porque eu fiquei com medo que o povo se revoltasse, que o povo não sei que medo que ele teve. Eu pequei porque eu fiquei com medo do povo e obedeci a sua voz. Quantas vezes nós temos ouvido a voz do povo e deixamos de ouvir a voz de Deus? Quantas vezes o povo fala com a gente, e a gente, por não temer perder a amizade, ou por temer não ser tão agradável, quem concorda comigo aí? A gente teme pelo povo, pela nossa família. Eu vou parar de ser crente porque a minha família, ela não aceita, e eu temo, quero viver bem em casa. Então tem muitas coisas, muitas vezes a gente teme o povo e usa isso como desculpa. Senhor, tu sabes que eu não posso por conta da minha família, eu não posso por conta do meu marido, eu não posso por conta de não sei o quê. E essa desculpa que nós damos. E sabe o que aconteceu com esse camarada? Ele perdeu o trono, ele perdeu a paz, porque um espírito imundo entrou para perturbá-lo 24 horas por dia, e ele só tinha um pouco de sossego quando o rei que foi ungido no lugar dele, ele não sabia, ia tocar harpa para ele. Quando Davi tocava harpa, o espírito da perturbação saía. Quando Davi parava de tocar, o espírito da perturbação voltava. Então existem muitas perdas por dar desculpas a Deus. Se perde a entrada do reino, se perde a paz, se perde a comunhão, se perde, E ele perdeu toda a família dele, gente. Da família do rei Saul, sobrou só Mefibosete, filho de Jonas, aleijado do pé. O restante da família desse homem foi dizimada da face da terra. Não sobrou um. Desculpas que nós damos a Deus, Jonas 1:12, que Jonas foi chamado para pregar na capital da Síria, Nínive. Só que eles eram terrivelmente malditos com relação à guerra, e eles faziam coisas escabrosas com os judeus. Eles estupravam os filhos na frente dos pais, eles faziam os reis evacuarem e comerem as suas próprias fezes, eles eram assassinos vorazes. Imagine, Jonas via tudo isso, Jonas conhecia toda a história. É a mesma coisa nos dias de hoje, de repente Deus levantar uma mulher para ir pregar para um drogado, para pregar para um assassino, para pregar para uma pessoa que muitas vezes a sociedade, talvez muita gente não queira ir, porque a gente quer usar a nossa justiça própria. Jonas quis usar a sua justiça própria, e quando Deus o levantou para pregar para aquele povo, ele não quis ir, ele embarcou para Tarsis, que era quilômetros de distância do destino que Deus havia dado. E sabe o que aconteceu? Ele pôs em risco a vida de pessoas inocentes, com a desculpa, de que esse povo não era bom, de que esse povo não era leal. Ele foge para outro lado.
e ele conhece o inferno por 3 dias dentro da barriga da baleia. E foi vomitado na praia. E então, depois ele vai para Nínive, porque não teve escapatória, foi e pregou. E quando ele pregou, gente, nós que somos pregadores sabemos que se tiver 10% de aceitação na tua pregação, 20% de aceitação é muito, porque às vezes as pessoas se distraem com a conversa e não prestam atenção no que você está falando. Então nós temos sempre que estar em batalha de oração para que as pessoas ouçam. Cara foi lá no meio da cidade, corrupta, como profeta de Deus, e pregou aqueles bandidos assassinos, e todo mundo, 100% da cidade ouviu a voz desse homem. 100% dessa cidade. Foi uma conversão, porque quando Deus nos manda no meio do inferno, Ele nos respalda. Nós não podemos ir em qualquer lugar sem Deus, mas quando Deus nos manda. E o que aconteceu? Quando aquele povo, olha só, começou a rasgar suas roupas, vestir saco, jogar cinza na cabeça e proclamar um jejum até para os animais, crianças, toda a cidade entrou em jejum, toda a cidade. As crianças gritavam de fome, ninguém bebeu, ninguém comeu, os animais não comeram, pedindo misericórdia para o Deus de Israel. E Deus, quando o Jonas viu aquilo, ele ficou triste, ele estava revoltado. Só estou contando um pouquinho da história. Aí Deus fez nascer um sombreiro para ele no meio do deserto, ele ficou embaixo daquela árvorezinha, daqui a pouco Deus murchou a árvore. Aí Deus foi falar com ele: eita rapaz, você tem misericórdia do sombreiro? Porque ele ficou louco, porque morreu, desgraça, aquela coisa meio murmuradora que muitas vezes os profetas têm, né? E os homens de Deus também muitas vezes têm, que não deveríamos ter, mas temos, naquele momento ruim. Ele naquele momento ruim, fazendo o que ele não queria, vendo uma cidade que ele queria que morresse sendo salva. Ainda a única coisa que ele tinha de refrigério era aquela árvore. Aí Deus veio falar para ele: puxa vida, meu filho, você tem dor no teu coração por perder uma árvore que você nem plantou, quanto mais eu por uma cidade inteira. Quanto mais eu por uma cidade, por crianças, por mulheres, eu queria ver a glória de Deus. E o jovem rico que deu a desculpa de que tinha muitas riquezas, e acabou perdendo a sua salvação, correndo atrás de Mamon. Quando Jesus, ele vem perguntar para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus falou. Quando tocou na riqueza do homem, no dinheiro do homem, o homem ficou doido e disse: não, eu não posso dar toda a minha riqueza para o reino. E ele saiu, e Jesus ficou triste pelo rapaz e disse: é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Por quê? Porque o coração, muitas vezes, das pessoas é só dinheiro. A única que as pessoas medem os outros pelo rei que elas têm, pelo Deus que elas têm. Quando a gente está cheio de Deus no nosso coração, a gente mede as pessoas pelo Deus que nós temos, e nós amamos de forma incondicional a qualquer pessoa, porque a gente vê um filho de Deus até debaixo de alguém que ninguém dá nada. O Samuelzinho, quando chegou, estava destruído, hoje está aí, porque quem olha com o coração de Deus, vê a pessoa de Deus, e quem olha com o dinheiro, tudo é dinheiro. Porque o Deus que você tem no teu coração é o Deus que te faz enxergar sobre ele. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Ou nós obedecemos a um ou ao outro. Se você enxerga que tudo é dinheiro, eu tenho pena de você. Porque nada que a gente faz nessa vida é para nós. Eu estou com 58 anos. Eu devo ter mais uns 20 anos, 20, se for forte, igual meu pai, uns 23 anos, 24, 25 anos de vida. Depois tudo que eu fiz vai ficar. Não levo nada. A única coisa que a gente leva são as pessoas que a gente ganha para Jesus. Então não vale a pena a gente se apegar a tantas coisas. Tudo tem que ser de Deus. Esses dias atrás eu estava falando para Deus, Senhor, eu vou vender a minha casa e vou quitar o sítio. E falei sério com Deus. Vou quitar o sítio para mim poder ficar tranquila e cuidar dos meninos. Aí Deus falou comigo, Azaf, tão claro, e disse assim: minha filha, quem vai comprar esta casa
para morar com eles aqui. Quem vai comprar a tua casa? Porque eu já dei 3 casas, por que eu não dou mais uma? Carro, já dei casa, dei a casa lá da Cascatinha, dei a outra casa que eu tinha reformado, entreguei como oferta a Deus e Deus me deu a graça. Por que não dá a terceira? Não dei 2, dei a segunda casa. Por que não dá a terceira? Eu não sou a casa, e a casa não sou eu. Aí Deus falou, qual pessoa que pode comprar a tua casa, que viria morar aqui? Com 25 que eu tenho lá agora. Moradores de rua e drogados. Eu quero perguntar para vocês, querem comprar minha casa? Ninguém, Deus falou, nem anuncie, porque vai ser fracasso isso aí. Só existe uma pessoa que mora naquele paraíso. Quem quer ir lá para o paraíso? É um paraíso, né, filho, que é um paraíso? É um paraíso, né, Charles? 24 horas de paraíso, não tem problema lá. Não tem briga, não tem nada. Tratando uma pessoa, tratando um drogado, a pessoa já fica doida, imagine 25. Junto. Um com depressão, o outro querendo se matar, o outro doente, o outro que a família não vem falar, e mãe aqui, e mãe ali, e mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, e é de manhã, e é de tarde, e é 11h30 da noite descendo para acampamento para separar a briga de marmanjo, meia-noite descendo lá, porque estão brigando por conta da meia que sumiu no varal. Quer ir? Pode ir. Aí o pessoal olha a beleza do lugar e olha a beleza da casa e diz, isto é um paraíso. Eu falei, depende de onde você está vendo e o que você está vendo. Vamos lá então, mas o pior de todos os homens, a história que eu quero mostrar para vocês, põe para mim, Êxodo 32, 21. Caramba, essa é top. Esse aqui é o cara da desculpa para Deus, um rei dá desculpa para Deus. Esse cara, ele deu tanta desculpa para obedecer seu chamado, que Deus ficou com raiva dele. Olha lá, Moisés perguntou a Arão, que tem feito este povo, que sobre ele você trouxe tamanho pecado? O que é Arão? Quem é Arão? O irmão mais velho de Moisés. Arão é o sumo sacerdote da ordem de Levi e irmão mais velho de Moisés. Ele foi ungido um pouco antes, sumo sacerdote. Agora, só o que ele fez? Quando Moisés sobe na montanha, e Moisés sobe na montanha para receber as tábuas da lei, ele ficou lá quantos dias? 40 dias e 40 noites. Como passado lá, não sei se 20 ou 25 dias, ou 15 dias, e Moisés não vinha, e eles sabem o clima de lá da montanha, que é -6, -8 graus de noite, e 40, 50 graus de dia, eles achavam que Moisés já tinha morrido. E eles disseram, faze-nos um Deus para nós, Arão, porque esse Moisés que foi para a montanha, já está morto. E Arão, fez o quê? Juntou as joias, colocou dentro para derreter e construiu um bezerro de ouro. Era uma festa egípcia em que eles levantaram um bezerro como se fosse um deus, e todos os bezerros que nasciam pretos eram considerados deus, e as pessoas vinham até esses bezerros, nas suas festas, e ofereciam ofertas, e profanavam o seu próprio corpo com orgias, porque este bezerro do Egito, ele era considerado Deus da fertilidade e da prosperidade. Então leia a tua Bíblia, que você vai ver, quando Moisés desce da montanha, eles já estavam tudo pelado. 3.000 pelados morreram aquele dia. Eles estavam tudo pelado, fazendo o quê? Sacrifícios ao bezerro de ouro que Arão construiu. Moisés quebra a tábua da lei, Moisés fica furioso com aquilo, mas vamos ver por que isso aconteceu. Êxodo 3, 11. Primeira desculpa. Quem sou eu que vá a Faraó
e tire do Egito os filhos de Deus. Qual é a desculpa? Não sou capaz. Quem sou eu? Não sou capaz. Eu não tenho condição de ir lá falar com o rei do Egito e ele vai liberar o povo para mim. Veja o 12. O que Deus responde para ele? Versículo 12. E disse: certamente eu irei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Vai lá. Quando houverdes tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então ele fala: quem sou eu? Deus diz: eu vou com você. Quem sou eu para pregar o evangelho? Deus diz: eu vou com você. Quem sou eu para trabalhar no retiro de cura interior e libertação? Eu vou com você. Quem sou eu para fazer uma oração de cura divina? Deus diz: eu sou com você. Pensa que ele aceitou? Vamos ao versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, que hei de lhe dizer? Aí Deus disse: diga, olha lá, versículo 14. E disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O que Deus é quando Ele se diz eu sou? Eu sou tudo o que você precisa. Se você está doente, eu sou a cura. Se você está triste, eu sou a alegria. Se você está enfermo, se você está angustiado, eu sou a tua paz. Tudo o que você precisa. Se você está sozinho, eu sou a tua companhia. Tudo o que você precisa, Deus é. E Ele queria que o povo dele soubesse isso. Êxodo 4:1. Vamos ler Bíblia agora. Vamos passear pela Bíblia para a gente ver na Bíblia. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: olha lá, o Senhor não te apareceu. Aí Deus mostra os sinais. O Senhor disse: quem é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Vai para frente, pode seguir até o 9. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor: Moisés, estende a mão agora e pega ela pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou pela cauda, e tornou-se uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse mais ao Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa e branca como a neve. E disse: torna por a tua mão no teu seio. E ele tornou a colocar a mão no seio, e tirou do seu seio, e eis que se tornara a sua carne. E acontecerá que eles não te crerão, nem ouvirem a sua voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, e nem ouvirem a tua voz, tomará das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas do rio que tomarás tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Você iria com essa aí? Você iria com essa? Primeiro ele disse: eu estou contigo. Depois Deus diz assim: olha, põe a mão, põe a cobra, pega a cobra. Você iria com essa aí? Você iria? Gente de Deus, Deus demonstrou, Deus teve paciência, Deus teve misericórdia e paciência, e disse: veja aí, se você pôr a mão vai virar lepra, e você vai mostrar para eles que eu estou com você. Se você jogar o negócio no chão vai virar cobra, e você pega pelo rabo, vira não sei o quê, e tudo isso você vai fazer na frente deles, e eles vão te ouvir, porque eu sou contigo. Veja o versículo 10. Veja o versículo 10. Então disse Moisés, olha lá, quem quer dar desculpa dá. Olha lá, então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem é que fez essa boca pesada? Quem é que fez essa língua pesada? Não fui eu?
O que faz, ou quem fez o mudo, ou o surdo, o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele que tu has de enviar. O Senhor acendeu a ira contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eu sei que também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Vai o 15. E tu lhes falarás e porás a palavra na boca dele. Eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que fazer. Versículo 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Quando a gente começa a nossa vida, meu Deus, quando a gente começa a nossa vida, e a gente começa com as desculpas, quem se identifica um pouquinho com esses homens de Deus aí? Não, tem alguns aí que se acharam mais parecidos com Moisés, e veja o que Deus fez com Moisés, gente. Deus, ele vem para cima de nós, ele não aceita as nossas desculpas, e mais cedo ou mais tarde nós vamos estar em Nínive pregando, e mais cedo ou mais tarde nós estaremos no deserto trazendo uma multidão, porque o Senhor sabe para que nós nascemos e o que nós devemos fazer. Nós é que não sabemos, nós é que não acreditamos naquilo que Deus fez em nós, e o que Ele pode fazer através de nós. Mas ele sabia que Moisés era suficientemente capaz, porque Deus o criou, desde aquele momento em que ele foi colocado por sua mãe, dentro do rio Nilo, ele já era um tipo de Cristo, o libertador do pecado. Deus conhecia Moisés. Sabe por que Deus te pede coisas grandes? Sabe por que Deus te desafia em coisas? E por que muitas vezes você procura desculpas? Porque Deus sabe quem você é e você não sabe quem você é. Moisés não sabia quem ele era. Alguns são teimosos porque são orgulhosos, como o rei Saul, que subiu para a cabeça dele a questão do reino, e desobedeceu a Deus e deu desculpa depois. Mas muitas vezes nós não somos soberbos, nós simplesmente não nos achamos aptos, não nos achamos capazes, não achamos que é o nosso tempo, e nem que nós temos a palavra, ou que nós temos a postura, ou que nós temos o meio de fazer. Quem está entendendo aí? E nós começamos meu Deus, quantas coisas maravilhosas acontecem na nossa vida quando a gente obedece a Deus. Quando a gente obedece, quando a gente vai até o último e obedece a Deus, as portas dos céus se abrem para nós. A bênção de Deus se abre para nós. Ele sempre vai fazer, não no nosso tempo, e nós nem precisamos entender. Moisés quis entender, Moisés quis analisar a ele mesmo pelo que ele via acerca dele. Deus fez aquela boca, Deus fez a tua boca, Deus criou você, Ele criou bem, Ele criou para um propósito. Tudo que você tem serve para um propósito. Aleluia. Nós é que nos desculpamos do tempo e de tantas outras coisas. E o que nós atraímos para a nossa vida? Aqueles homens lá com as suas desculpas acabaram em boca de peixe, perderam o reino, perderam a paz, perderam a comunhão familiar, porque desde que Adão comeu aquela fruta, ele nunca mais viveu em paz com sua mulher, e assim é até os dias de hoje, nunca mais houve paz. Mas e Moisés, com a sua desobediência, ele sendo aquele que Deus escolheu, o que aconteceu com esse povo? Aconteceu que ele colocou como porta-voz dele um homem que não tinha o mesmo amor que ele tinha pelo povo. Ele colocou alguém para governar. Oh meu Deus, quantas vezes a gente diz que não tem desculpa com criança, e a gente larga a nossa criança para a internet governar.
Que a gente quer ficar quietinho e a gente coloca outras pessoas para cuidar dos nossos filhos, transferimos porque a gente acha que a gente não tem capacidade para isso. Cuidado com os filhos da internet, toma cuidado com os filhos da internet, porque a internet está educando bem. Então eu não sou capaz, eu não tenho paciência, eu quero ter sossego, são desculpas que nós damos para nos eximar das nossas responsabilidades. Criança dá trabalho, sim ou não? Depois você vai ter lá na frente os bezerros de ouro dominando o seu filho, que você não sabe, que você não conhece, que você não viu, porque no meu tempo eu assistia televisão na sala, sentado com meu pai e com a minha mãe, e quando começava um filme que era censura acima de 12 anos, sabe para onde que a gente ia? Para a cama. Hoje teu filho tem o inferno na mão, para ele assistir o que ele quiser, na hora que ele quiser, o que ele quiser ver, está disponível. Se Satanás assoprar no ouvido do teu filho, ele está indefeso. E enquanto você está tranquilo com a sua desculpa de que não dá nada, o menino fica calmo, a menina fica tranquila, o diabo está ali, programando o teu filho, para amanhã ou depois você se prostrar diante de Deus aos prantos e dizer: ajuda-me, Senhor. Nós sempre damos desculpas para algumas coisas, e a gente sempre joga desculpas, e os bezerros de ouro estão sendo levantados, porque nós entregamos aquilo que Deus deu para nós, sobre a responsabilidade de outros, porque nós fugimos do nosso compromisso, das nossas dores, porque somos vencedores, porque parir filho traz dor, educar filho traz dor, ter esposo traz dor, ter esposa traz dor. Nós temos dores que só as mulheres casadas sabem, os homens têm dores que só os homens casados sabem. Ninguém está fora desse contexto, sim ou não? Ninguém está fora desse contexto. Para a gente ser vencedor, a gente tem que vencer a dor. Nós temos que vencer e ter responsabilidade, porque quem constrói a família é você, quem é responsável é você. Ninguém amava o povo de Israel como Moisés, minha gente. Moisés, quando ele tinha 40 anos, ele viu os egípcios macetando, machucando o povo. Ele mata um egípcio, ele queria mudar aquela circunstância. Ele tinha amor, ele chorava. Ele foi criado sim pela princesa, pela filha do faraó, a irmã do faraó. Ele tinha todas as riquezas do Egito aos seus pés, mas o coração dele batia pelo povo da sua mãe, pela sua nação, porque a sua mãe, a dona Joquebede, ela estava lá cuidando. Miriam foi muito sábia e levou até a rainha, a mãe dele, para cuidar. E enquanto ele foi sendo criado, ele foi recebendo a instrução: você é filho de Israel, você é filho de Abraão, você é filho de Israel, e você é filho de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é contigo. Deus, você está aqui no Egito para que Deus poupou a tua vida, mas você não pertence a esse lugar. E ele foi, mas ele não assumiu a responsabilidade que pertencia para ele. Era ele o libertador, não Arão. Pensa no que acontece quando este bezerro de ouro é levantado. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Êxodo, vamos ver de novo, 32, 1 e 2. Veja o que acontece, presta atenção para você analisar dentro da Escritura Sagrada o que acontece. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: vamos lá, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Verso 2, e Arão lhe disse: olha o escolhido, a quem Deus queria que Arão fosse? Deus queria que Arão fosse porta-voz? Não. Deus deu essa missão para quem? Para Moisés. Deus deu a missão de educar os filhos para você, deu o casamento para você, deu a esposa para você, deu a empresa para você. Não delegue, não solte. Delegar é uma coisa, mas você tem que estar lá pagando o preço. Eu quero ficar em casa, sou empresário, vou deixar na mão dos outros. Deus deu para você, não deu para os outros.
Nós queremos muito dar desculpas e achar nosso caminho mais fácil, mas olha ali, ó. Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres. Olha que lindo. De vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram para Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro como um buril. E fez, olha só, presta atenção aqui, ó. Preste atenção no que está lendo aqui. O que ele fez? Ele os tomou das mãos do povo, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. E então disseram: este é o teu... Então ele disse para o povo: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Aleluia. Versículo, aleluia, aleluia. Esse é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Quem fez isso? Qual o nome da pessoa que fez isso? Arão. Deus levantou Arão depois de quantas desculpas de Moisés? Veja lá agora o versículo 32, 9 a 13. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, Moisés. E eu farei de ti uma grande nação. Porque Deus estava vendo o bezerro e as festas lá embaixo. Deus estava vendo as pessoas nuas começando a fazer orgias, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, todo mundo junto lá fazendo festa. Deus estava ouvindo da boca de Arão que aí está teu Deus, Israel, num bezerro que foi fundido por ouro, e Deus se acende em ira por aquilo e diz: eu vou destruir esse povo, Moisés, e eu vou levantar você para uma nova linhagem, começar tudo de novo em você. Olha aqui, ó. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força, com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaque, lembra-te de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicai a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que a possua por herança eternamente. Então veja aqui, ó, ele colocou alguém para falar, por conta das suas desculpas, que não amava o povo. Ele amava o povo. Ele amava o povo. Ele intercedeu pelo povo. O que Deus colocou na tua mão sempre vai ter uma intercessão da tua boca. Sempre vai ter um clamor. Ninguém vai te substituir. Não adianta você chamar alguém para orar por você. Você precisa aprender a orar, clamar e interceder por aquilo que Deus te deu. E se por acaso você entregou na mão de alguma pessoa, de algumas coisas, o que Deus te confiou, e você está vendo que está se perdendo, é você a voz que move a boca e a mão de Deus. É você a voz. Não diga que a responsabilidade é do outro, que a igreja é fraca, que o pastor não ora, que o pastor não jejua, que as coisas não acontecem, porque a bênção que Deus deu a você, Deus deu àquele povo, o coração daquele povo a Moisés, e deu Deus a Moisés o amor por aquele povo. E quem intercedeu diante de Deus? Porque Deus só escuta quem de fato e verdade ama.
E o que Moisés aqui é usado por Deus? Ele é usado aqui na presença de Deus. Ele foi tão ousado, ele era boca dura mesmo, pesado de língua. Ele foi lá, encarou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e disse: não destrua esse teu povo. Lembra-te, Senhor, de Isaac, de Jacó, de Abraão, de tantos homens dessa família que foram extraordinários. Tenha misericórdia. Oh, aleluia. 19, 20, 32, 19 a 24. Vamos lendo. Estou pulando alguns pedaços para a gente poder. Eu quero ler com você. 32, 19 a 24. Cadê o 32 a 24, por favor? E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro, vendo as danças, acendeu-lhe o quê? O furor. E arremessou as tábuas da sua mão e quebrou no pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o, até que se tornou em pó. Imagina, o cara moer. Será que ele está virado? Ele moeu, ele queimou, derreteu, e daí ele foi moendo o ouro até virar pó. E deu de beber aos filhos de Israel. Beba o teu Deus agora. Olha a ira do cara. Bonzinho. Beba. Moeu, fez pó, botou na água e deu para os caras tomar. Querem Deus? Não tomam Deus de vocês. Tomaram ouro. Moisés perguntou a Arão. Aí vem a pergunta: o que esse povo, olha o que ele diz: o que esse povo fez para você levar eles a tamanho pecado? Você é um sacerdote, você é um homem de Deus, você é um levita, você levou eles à abominação na presença de Deus, você levou eles a adorar o falso Deus. Você tinha que defender. Esse povo é maravilhoso, esse povo é extraordinário, mas o sacerdote foi ordinário. E por que esse sacerdote estava ali? E por que esse homem foi levantado? E por que essa personalidade estava ali influenciando o povo? Por quê? Porque um homem de Deus que nasceu com um propósito arrumou 1 milhão de desculpas e não fez o que deveria ter feito. Tem muitas coisas que nós passamos na vida, tem muitas circunstâncias que nós passamos na vida, tem muita pobreza que nós carregamos na vida, porque são frutos de acúmulo de desculpas e de transferência de responsabilidades. Olha o homem aí, Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado para o mal. Eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós. Olha lá, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele disse que tem ouro, arranque-o e derrame-o, e eu o lancei no fogo, e saiu esse bezerro do fogo. O que nós lemos lá que ele fez? Que ele fez no buril, que ele moldou o bezerro com as mãos. E aí ele disse para o irmão dele o quê? Eu joguei o ouro e saiu do meio do bezerro. Eu não tenho nada a ver com isso, só joguei o ouro lá e esse bezerro nasceu do fogo. Pessoal, que lindo, que palavra maravilhosa. E esse bezerro, versículo que está aí. Xalabai. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Vem a mim. Então ajuntaram-se os filhos de Levi e disse: assim o Senhor, Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passe e tornai pelo arraial, da porta em porta, e mate cada um a seu irmão, a cada um o seu amigo, e cada um o seu vizinho, todos os que estavam peladão lá. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Aleluia. Versículo 31. Olha o que aconteceu. E de quem é a culpa?
versículo 32, 31. É versículo 31 do mesmo texto. Olha só que coisa terrível que é dar desculpa. Hoje nós vamos sarar das desculpas. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Pode seguir. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Porque Deus de novo tinha dito que ia destruí-los. Agora, né? Perdoa-lhes o pecado. Ou se não, o que ele está dizendo ali, Alexandre? Será que ele amava o povo? Será que ele tinha amor pelo povo? Ele não conhecia. Olha bem, esse homem, presta atenção, olha para mim aqui. Veja como esse homem deu desculpas por não saber quem ele era. Ele teve coragem de enfrentar quem? Quem ele enfrentou? Ele encarou de frente a quem? Deus. E estava com medo de quem? Faraó. Ele tinha medo de chegar para Faraó. Ele tinha medo de chegar para o líder de Israel. Mas ele chega com essa ousadia. Sabe por quê? Porque Deus, ao longo da estrada, foi desenvolvendo nele e revelando para ele a capacidade de liderança que ele tinha. E Deus sabia que ele amava aquele povo. Deus nunca vai liderar ninguém para liderar ninguém, se não tiver amor. E então disse Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Volta lá para trás. Volta lá naquela frase, eu quero parar lá. Agora, pois, perdoa o pecado. Perdoa o pecado do povo, Senhor. Ou então eu te peço, me extingue com eles. Eu morro junto com eles. Isso se chama propiciação. Ele se ofereceu como sacrifício. Eu morro com eles, mas eu não largo deles. Sabe o que eu quero dizer para você? Dentro dessa mensagem, pare de desculpas, assuma a tua posição, comece a controlar a sua vida e obedecer a Deus no que diz respeito ao que você precisa fazer, para que o inimigo não coloque um caos, não atrase a tua vida, não desperdice a tua vida, não jogue fora a tua vida. Tome uma atitude. Às vezes as pessoas parecem boas, mas não são as pessoas que Deus escolheu. Às vezes as pessoas com quem você delega e autoriza parecem ser pessoas bacanas, mas não são as pessoas que Deus escolheu. E quando você está ouvindo a voz de uma pessoa não escolhida por Deus, o teu coração se corrompe. Você se afasta de Deus. Você se afasta do propósito. E as bênçãos de Deus não podem chegar na sua vida. Eu não corrijo meu filho porque eu não tenho autoridade, então eu vou falar para a pastora falar com ele. Que é isso, meu irmão? Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Olha para mim. Quem manda na casa hoje são os filhos, não os pais. Porque estamos dando ouvido a psicólogos, estamos dando ouvidos a terapeutas, estamos dando ouvidos aos ensinamentos humanos, quando Deus diz: ensina a criança, educa a criança, corrige a criança. Hoje em dia, como o pastor pregou tão bem na quinta-feira, é a criança que come primeiro. Primeiro o prato é dela, os primeiros lugares são dela, primeiro o que ela quer, depois o que os pais querem. E nós estamos destruindo a nossa geração, porque nós estamos delegando a outras pessoas a responsabilidade sobre os nossos filhos e ouvindo outras pessoas, senão a Deus que criou o ser humano e que sabe como deve ser a educação de um ser humano. Eu não sei aonde Deus está falando com você nessa mensagem, se é no teu chamado, se é no teu ministério. Eu não sei se Deus está ministrando na sua vida através dessa palavra,
sobre teu trabalho, sobre as desculpas que você está dando para não crescer, para não desenvolver, e depois culpando a Deus que nada dá certo na tua vida. Quantas oportunidades você jogou fora? Quantas oportunidades você já deu desculpa e não foi? Já era para ter a carteira de motorista e não tem. Já era para estar fazendo para fazer o vestibular, já era para fazer o cursinho, mas não foi. Já era para ter dado entrada na casa própria, mas não foi. Não fez nada. Você não fez nada. Mas tudo cheio de desculpa. Mas o culpado é Deus, né? Adão não disse que Deus era culpado. O culpado é Deus. O culpado somos nós, filho. A nossa vida e o que nós fazemos com ela. O culpado daquele bezerro de ouro, eu creio que Moisés caiu a ficha ali. Eu creio que caiu a ficha. Eu dei esse poder para esse homem. Eu coloquei esse homem numa posição de respeito dentro da nação. Sim ou não? Não foi Deus que escolheu ele. Deus teve que colocá-lo nessa posição para que o escolhido fosse. Eu não sei o que Deus está mostrando para você, meu filho, mas eu estou dizendo para você: ouça a voz de Deus. Se ama teus filhos, não delegue eles para nada e para ninguém. Se ama seu esposo, você ama a sua casa, a sua família, não delegue nada a ninguém. E se Deus volta e meia, através de um, através de outro, fala com você acerca disso, acerca daquilo, e você sabe que é o que você tem que fazer, e você está dando desculpas porque você não está bem em casa, você está dando desculpa que você não está bem interiormente, você está dando desculpa que você não é hora para você, e você sabe que Deus te chamou, e você sabe que arde no teu coração o chamado, e você está dando desculpas e mais desculpas. Você está atrasando a tua vida, porque nós saramos enquanto vamos. Nós saramos enquanto vamos. Eu não cheguei no reino pronta, eu vim cheia de dores, eu vim cheia de coisas no meu coração, que enquanto eu marchava para curar alguém, Deus ia me curando. Enquanto eu dava para alguém, Deus provia para mim. Nós não chegamos, nós temos que obedecer, e as demais coisas vão acrescentar. Talvez muitas coisas na tua vida não mudaram ainda, porque são aonde o diabo te acorrenta. Existem circunstâncias, eu não vou porque as minhas finanças não crescem. Quando eu tiver uma situação financeira boa, eu vou, pois o diabo nunca vai deixar você ter uma situação financeira boa, porque ele sabe que o dia que você chegar a ter, você vai servir a Deus. Se você diz que é porque o teu casamento não anda legal, e você quer esperar o casamento ficar bom, e essa é a desculpa que Satanás colocou para você não ir, você vai passar a tua vida inteira vivendo um inferno no teu casamento. Por quê? Porque a hora que resolver, você vem. Então não vai resolver nunca. Em vez de você estar nas mãos de Deus, você está entregando a sua vida, a sua família nas mãos do diabo, e ele não tem misericórdia. Desculpas abrem portas para os inimigos entrarem. Desculpas abrem portas para situações horríveis acontecerem. Arranque mão das desculpas. Comece a dizer: Senhor, eu vou assim como estou. Sabe por que a gente aceita o chamado que Deus tem para nós? Como nós estamos. Eu aceitei o chamado como eu era, sem conhecimento, sem discernimento, sem estudo bíblico. Eu nunca tinha nem lido a Bíblia, e eu já estava lá cuidando de gente. E olha o que Deus, aonde Ele me trouxe. Ele me trouxe um caminho de vitória. O crescimento acompanha o sim. Não é que Deus capacita os escolhidos, Ele já fez os escolhidos nascerem capacitados. Ele revela quem nós somos no nosso caminho. Eu vim com um casamento destruído, eu vim com um filho doente, eu vim sem dinheiro, eu não tinha dinheiro nem para ir para a igreja, ia a pé, quilômetros a pé, com chuva, com o filho enrolado em saco de lixo, para poder ir lá adorar e cultuar a Deus. Qual é a tua desculpa? É o teu trabalho, então Deus vai ter que tirar o trabalho de você para você vir? É teus filhos que te impedem? Olha aqui o David hoje estava aqui às 4 da tarde com 2 filhos pequenos e nunca impediu. O menino estava doente no hospital, eles vieram do hospital cantar e a criança não morreu. Meus filhos não nos impedem, quem nos impede são as nossas desculpas. Nossas desculpas.
as nossas desculpas. E quem você está ouvindo? Às vezes nós ouvimos pessoas com quem a gente nunca conviveu, com quem a gente nunca teve um tempo de intimidade, para envenenar a gente contra pessoas que a gente já viu chorando, lutando, que esteve conosco, que comeu na nossa mesa, que nos ajudou, que nos abençoou. Nós escutamos. Que voz você está escutando, homem de Deus? Qual é a voz que você está dando ouvido? Qual é a voz que você está dando valor? Qual é a desculpa? Saia dessa. Eu quero dizer para você que as desculpas, quem está por trás delas é Satanás. E Deus está dizendo: o tempo está chegando, e Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. E hoje é um dia especial aqui nesse lugar. É um dia especial aqui nesse lugar. É um dia que você vai dizer: Senhor, sabe qual que é o caminho mais curto para a mudança da tua vida? Por favor, tira aqui para mim. O caminho mais curto para a tua vida, para o teu sucesso, para a tua paz, para a tua prosperidade, para uma família abençoada, seja onde quer que Deus mexeu contigo. Porque a palavra que sai da boca da gente, Deus usa de formas tão diferentes. Mas é a tua desculpa. É a tua desculpa. Hoje o Espírito Santo fala com você. Vamos deixar as nossas desculpas de lado. Porque senão a gente vai ter que passar por momentos tão difíceis. Quero que, enquanto o Júlio canta, eu quero que você que precisa hoje tomar uma posição e seja verdadeiro. E seja verdadeiro, seja verdadeiro, seja verdadeiro, seja verdadeiro. Seja corajoso. Porque quando Deus chama, Ele cura. Quando Deus chama, Ele liberta. Quando Deus convida para um momento de cura, Ele já está abrindo os céus para que você possa viver o extraordinário, para que você possa viver o sobrenatural, para que você possa ser reconhecido, para que você possa ver que o homem que não tinha condição de falar com o faraó era o homem que ia encarar Deus frente a frente, que tinha palavras e argumentos, e que sabia usar os argumentos. E Deus já sabia que ele era assim. Tem muita coisa que Deus sabe sobre você, que você só vai descobrir se parar de dar desculpas.